Esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir faz parte do capítulo 18 de São Mateus, que é chamado o discurso eclesial. Aqui Jesus vai apresentar orientações para que nós tenhamos uma convivência verdadeiramente fraterna. Ele sabe que os cristãos não são perfeitos, não são santos, buscam a santidade, estão a caminho dela, mas são pessoas humanas, cheias de fragilidades, precisam da ajuda uns dos outros, continuamente erram e procuram superar esses erros, seja por si mesmos, seja com a ajuda de outras pessoas da comunidade. Por isso, Jesus então vai nos ajudar para que nós saibamos viver corretamente em família, em comunidade, como membros de uma e mesma igreja. Santo Agostinho dizia que se nós vivêssemos única e tão somente pelo amor, não precisaríamos de outras regras ou leis. Mas como nós ainda não vivemos o que São Paulo chama de vínculo da perfeição, não vivemos o amor de modo pleno, estamos sujeitos a quedas por causa das nossas fraquezas. E como agir diante dessas fraquezas que estão em nós e estão nos outros? Primeiro, é importante que o cristão seja maduro na fé, mas também seja maduro psicologicamente falando. Tenha consciência de todas as suas potencialidades, mas também das suas fraquezas. E saiba reconhecer tanto umas quanto outras. Quando nós não temos maturidade, nós continuamente atribuímos erros aos outros e simplesmente ignoramos os nossos. O cristão verdadeiro sabe das suas fraquezas, por isso procura corrigi-las e aceita as fraquezas do outro e ajuda o outro também a superá-las. Jesus, então, diante das fraquezas que cada um de nós possui, nos convida a tomar um tipo de atitude. Quando alguém erra, diz Jesus, primeiro passo, vendo o erro, percebendo que a pessoa não pode superá-lo sozinho, aproxime-se dele, converse com a pessoa, mostre o erro e esteja disposto a ajudá-la. Se a pessoa recusa sair do erro, recusa ajuda para superá-lo, então chame mais alguém, porque muitas vezes acontece que nós vemos erros também aonde eles não existem, porque nós queremos muitas vezes julgar os outros pela nossa medida, e a medida não é a nossa, é a medida de Deus. Então ele diz, chame mais alguém, para ver se você está certo realmente. Se realmente a pessoa está errada, obstinada no erro, resiste em superá-lo e não aceita de fato ajuda, chame mais alguém, vão em mais pessoas, para que vocês possam com caridade e amor ajudá-la. É sempre uma relação de ajuda. Nunca o texto vai nos convidar a buscar uma relação de julgamento e condenação.
mas é uma relação de ajuda entre irmãos. E aí ele diz: se nem assim, diante de um grupo de pessoas escolhidas, a pessoa aceita superar o erro, fugir dele, fala a igreja. Mas quando nós utilizamos o termo igreja, hoje, não é da mesma maneira que o Evangelho o está utilizando. Quando nós hoje imaginamos igreja, nós imaginamos uma estrutura já que nós assimilamos, porque nascemos dentro dela e a conhecemos dessa forma. Igreja, no texto eclésia, significa a assembleia toda, a comunidade toda. Quando a pessoa resiste em aceitar a ajuda de um, mais gente deve se colocar à disposição para ajudar. Quando a pessoa resiste à ajuda de um grupo, toda a comunidade deve se unir num esforço redobrado, sem desistir da pessoa, para poder auxiliá-la naquela fraqueza que ela apresenta. E aí o texto vai falar: se nem a igreja, se nem a comunidade, a assembleia toda, essa pessoa acolhe, seja tratada como um pagão ou um publicano. Se a gente for analisar como é que Jesus tratou os pagãos e os cobradores de impostos, os publicanos, nós veremos que Jesus se redobra em amor para que eles, experimentando esse amor, possam reconhecer de fato o seu erro. É o caso do próprio Mateus, que era publicano, que era cobrador de impostos. O amor de Jesus o toca pessoalmente de tal forma que ele toma consciência dos seus erros, procura superá-los e segue os passos de Jesus. Quando a comunidade verdadeiramente se une para amar e para investir na pessoa que erra e não tem consciência do erro, ou não tem maturidade para aceitá-lo e superá-lo, o amor da comunidade se torna algo tão precioso e tão potente, que esse amor acaba penetrando o coração da pessoa. Ao sentir-se tão amada, tão querida, tão valorizada, a pessoa tem como que um grande insight, um grande estalo na cabeça, um grande brilho que ilumina realmente a sua vida e faz com que ela se abra também à experiência do amor. É claro que nós temos uma série de problemas e de pessoas que têm desvios tão profundos, psicopatias, sociopatias, que não conseguem perceber muita coisa que lhes é oferecida. Aí são casos profundamente patológicos, que necessitam de acompanhamento clínico profissional. Mas cada um de nós deve se sentir comprometido com os outros, e comprometido em ajudar, em acolher, em amar, para que a pessoa, pelo amor, se deixe libertar das suas fraquezas. Então vamos pedir a Deus que Ele nos dê a graça de nunca desistir de ninguém, e que a nossa comunidade nunca se feche às pessoas que erram, porque nós também erramos. Supliquemos que, assim como Ele tem misericórdia de nós e nos ajuda a reconhecer as nossas fraquezas, que nós entendamos as dos outros e nos esforcemos em comunidade para sempre promover a vida. E a vida não de um ou outro, não de um pequeno grupo, mas a vida
e vida plena da comunidade inteira, aceitando essa missão, aceitando essa grande vocação para a qual Deus chama cada um de nós, enquanto igreja viva. Vamos ficar em pé, por favor, e nele, que tem um amor imenso para com cada um de nós, vamos professar a nossa fé.